Fala, gente boa, tudo bem? Hoje numa conversa eu fui impactado por alguns temas e estava fazendo uma reflexão que eu acho que é pertinente para nós que somos igreja, né? Igreja no sentido de um ambiente onde acolhemos pessoas e cuidamos de pessoas, né? A igreja é essencialmente um lugar de cuidado e não só algumas pessoas com um chamado específico devem realizá-lo, como pastores, né, que essencialmente têm um dom ministerial de cuidado, mas eu acredito que a igreja é um ambiente de cuidado. A igreja deve ser acolhedora e cuidadora, né? E quando a gente encontra esse ambiente propício de cuidado, há, de certo modo, um sentimento de pertencimento, um lugar prazeroso para se estar. Então a igreja é um lugar de acolhimento, um lugar de cuidado, um lugar onde as pessoas têm sensibilidade às outras pessoas. Há uma empatia, e isso é algo extraordinário. E quando eu pensei nisso, olhando um testemunho que eu recebi numa conversa com uma irmã, né? Ela contando a sua história e os desafios que ela viveu desde do seu casamento, né? E se tornando alguém que teve que cuidar depois de uma pessoa sozinha, né? Quando a gente olha para a igreja, a gente não imagina a importância desse ambiente de cuidado e sensibilidade, porque a gente olha para as pessoas e a gente não imagina as dores que cada um passa. A pergunta pertinente que nós devemos ter é: quem está do nosso lado? Essa pessoa que se assenta ao nosso lado, quem ela é? Você a conhece verdadeiramente ou você conhece apenas uma projeção mental que você tem dessa pessoa? Porque é diferente você conhecer quem é a pessoa de conhecer aquilo que você projetou dessa pessoa. Porque a gente olha as pessoas dentro de uma comunidade de fé, a gente não sabe as dores que essa pessoa passa. A gente apenas projeta algo sobre a vida dela, através das vestimentas, através da conduta, da fala. A gente começa a fazer projeções, mas a gente não sabe quem essa pessoa é. E quando a gente pensa em quem ela é, a gente também não pensa nas dores que ela passou, ou que ela passa para estar ali. Eu me lembro quando estava na fronteira com a Bolívia, lá em Guajará, a cidade não tinha transporte público. Então, quando as pessoas iam para a igreja, quem tinha o seu transporte particular, seu carro, sua moto, ou até mesmo sua bicicleta, que era comum na cidade, a gente não sabia de onde que ela vinha, da distância que ela percorria. Mas eu conhecia pessoas que às vezes levavam meia hora andando para chegar na igreja. E às vezes a gente olha para aquela pessoa e diz assim: nossa, a pessoa chegou atrasada, mas a gente não sabe o que ela passou para chegar mesmo atrasada num culto. E esse é o nosso desafio: conseguir ter acesso ao coração das pessoas e elas falarem, elas se expressarem, elas se mostrar, essa pessoa se mostrar para nós. Mas essa pessoa só se mostra e ela só se abre se ela estiver num ambiente de segurança, um ambiente onde ela se sinta parte, onde que ela se sinta segura, né? E isso é importante para nós, porque a igreja é essa comunidade pastoral e você faz parte disso, não é apenas a pessoa na figura pastoral que exerce esse cuidado. Eu e você fazemos parte disso em todo o tempo. A igreja deve ser essencialmente cuidadora. Ah, pastor, então a gente vai ficar cuidando, mimando as pessoas, né? Eu faço uma distinção muito grande entre paternidade e paternalismo, né? A paternidade é a essência do cuidado de um pai sobre a vida de um filho, né? O paternalismo, às vezes, a gente dá além do que essa pessoa precisa para o seu crescimento e a gente, então,
tenta evitar que essa pessoa passe por circunstâncias que tragam crescimento. Mas a paternidade é importante, e o pai sabe exatamente a dose certa de dar a nós, né, o cuidado, o mimo na hora que a gente precisa, né? E eu falo que às vezes a gente precisa de um pouco de mel para que os nossos olhos brilhem, né? Como no caso lá de Jonatas. E às vezes a gente precisa de uma palavra de encorajamento. Mas a gente também tem que saber a dose certa para poder entregar, mas segurar, reter, para que essa pessoa, né, não fique com seus músculos atrofiados, os músculos da fé, das suas emoções, e que ela não consiga ter força e energia para poder conquistar com suas próprias forças, porque nós não estaremos juntos com elas em todo o tempo. Então há uma diferença muito grande entre paternidade e paternalismo. Mas quando há um ambiente de segurança, a correção ela não se torna um peso, ela não se torna uma dor, ela se torna na realidade um desejo de crescimento. Então, quando você é corrigido por alguém que você percebe que ele te ama, você não se sente apenas punido, você se sente amado. É assim que a palavra nos ensina, que um pai corrige a quem ele ama. Então, o paternalismo vai evitar a correção, a paternidade não, ela corrige porque você ama a pessoa. E quando essa pessoa se sente amada, ela não recebe essa correção apenas como, né, uma punição, uma maldade ou alguém que quer se colocar maior do que ela se sente num ambiente de segurança, porque ela sabe que o outro a ama. Então não é apenas um ambiente onde que a gente se sente inadequado, mas é um ambiente que a gente se sente amado. Então, na realidade, essa igreja, que é uma igreja que Deus planejou, é uma igreja cuidadora, é uma igreja que permite que as pessoas cresçam pela fé, por um esforço, mas é um ambiente que quando essa pessoa não alcança isso, ela tem um ambiente de cuidado, de ser amada, porque ela sabe que nós queremos amá-la e crescer juntos. Eu e você, nós precisamos ser essa igreja. Eu e você precisamos mudar as circunstâncias das pessoas ao nosso redor, porque Deus nos chamou para isso, sermos cuidadores, acolhedores, amáveis, né? Não apenas para fazer ou mimar, entre aspas, pessoas, mas para cuidar. E é interessante que em Mateus capítulo 9, verso 36, eu quero ler com você, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para as pessoas que sofrem e vê essas pessoas como alguém que precisa ser acolhida, pessoas que precisam ser acolhidas, amadas, e elas tinham aflição e exaustão na sua vida. E o pastor é aquele que cuida, que zela, né? Que nós tenhamos essa atitude pastoral de cuidado com pessoas que nos cercam, porque é uma missão que Deus destinou a mim e a você. Que Deus nos abençoe.